Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para discutir um tema bastante delicado a respeito das eleições municipais deste ano de 2020 e os efeitos do vírus coronavírus, o Covid-19. Não sei se vocês têm percebido alguns relatos, algumas discussões na mídia, na internet, a respeito da possibilidade de prorrogação das eleições de 2020. Nós estamos no mês de março, entrando no mês de abril, claro, né? Finalzinho do mês de março. Estamos aí, se nós contarmos a partir do mês de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses das eleições municipais. Só que as eleições municipais, ela não se destina somente ao dia da eleição. Existem uma série de etapas anteriores que são preocupantes, principalmente nesses momentos que estamos vivendo em relação à propagação do coronavírus no Brasil, né? A gente sabe que esse é um problema não que se destina só ao país, mas é um problema mundial. Mas esse ano nós temos eleições municipais. Os nossos mais de 5 mil municípios vão eleger novos prefeitos, novos vereadores. E a que pé nós teremos esses efeitos do coronavírus influenciando as eleições municipais deste ano. Por isso que eu trouxe esse vídeo de hoje, para que a gente possa discutir um pouquinho algumas alternativas, algumas medidas que podem ser tomadas. Tá bom? Vamos lá? Bom, primeiramente, o que nós temos? As eleições são em outubro. Então, no primeiro domingo de outubro, a Constituição Federal estabelece que nós temos o primeiro turno das eleições municipais. Então, nós temos no primeiro domingo de outubro deste ano de 2020, eleições municipais, onde nós vamos eleger prefeito, vice-prefeitos e vereadores. Ok? Bem, antes de outubro, antes do dia da eleição especialmente, várias etapas pertencem ao processo eleitoral. Então, por exemplo, até o dia 4 de abril, aqueles que queiram se candidatar, eles precisam se filiar a um partido político e também, caso desejem pleitear o mandato em um município diferente daquele que ele mora, né, que ele tem vínculo, ele precisa transferir o seu domicílio também até o dia 4 de abril. Por quê? Para se candidatar, 2 requisitos de elegibilidade são necessários. A filiação partidária, que exige no mínimo 6 meses antes das eleições. É claro que tem partidos políticos que exigem mais, mas esse é um mínimo legal. E transferência do domicílio eleitoral, né? Precisa comprovar domicílio eleitoral naquela circunscrição com pelo menos 6 meses antes do pleito. Então, eu preciso estar no domicílio eleitoral que eu vou pleitear o meu cargo com pelo menos 6 meses antes do pleito. E esse prazo esgota no dia 4 de abril. Algumas alternativas têm sido colocadas pelos cartórios, pelos tribunais, para que nós possamos resolver essa questão, né? Uma vez que não necessariamente precisa ser feito pessoalmente junto ao partido político. Né? O que os cartórios eleitorais estão fazendo? Dando alternativas para que essas transferências sejam realizadas de modo online. Né? Então, existem alguns mecanismos que alguns cartórios têm utilizado, como documentação sendo enviada por e-mail, preenchimento tudo sendo feito online e depois, quando essa crise passar, a comprovação que é feita pessoalmente. Então, os cartórios estão atendendo de forma em plantão, tem telefones de contato que você pode verificar na própria internet, o cartório eleitoral da sua cidade, para ver como que está procedendo essas transferências, para que você não perca o prazo. Existem etapas no processo eleitoral que permitem que sejam feitas de forma online. Há alternativas para ser feitas de forma online e os tribunais, os cartórios têm trabalhado para amenizar esses problemas, certo? Bom, essas são umas das etapas do processo eleitoral. Uma outra etapa fundamental é a escolha do candidato em convenção partidária. As convenções partidárias são realizadas no Brasil no ano eleitoral entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. E é o momento em que há uma alta aglomeração de pessoas, porque os partidos se reúnem, os filiados, para escolher os seus candidatos, para deliberar sobre formação de coligações.
Isso aqui já é um problema. Nós não sabemos se até julho, agosto, nós teremos essa crise. Mas nós não podemos trabalhar de uma forma em que vamos aguardar acontecer para a gente começar a pensar. Né? Nós temos que começar a criar alternativas desde já para que não chegue lá na frente e a gente tenha que fazer as coisas de forma correndo. Né? Então veja, o problema maior são essas convenções partidárias. Então nós precisamos pensar em alternativas para que essas convenções partidárias elas aconteçam da forma como é importante acontecer, né? E que não atrapalhe o calendário eleitoral. Né? Nós temos que começar a pensar nisso desde já. É claro que os nossos olhares hoje estão para a questão da saúde, estão para a questão econômica, para a questão social de uma forma geral. No entanto, a questão das eleições municipais é de suma importância para definir os rumos daquela localidade, daquele município. A política, o responsável, o governante responsável por aquele município, os governantes responsáveis por aquele município, é que vão tomar o rumo daquela cidade no futuro. Né? E principalmente agora nós precisamos de lideranças fortes. E as eleições municipais de 2020, nós sempre pensamos nas eleições como uma forma de renovação, de oxigenação. Né? Essa é a ideia, apesar que muitas vezes não acontece da forma que a gente quer, mas a ideia das eleições é renovar, é oxigenar. De fato, prorrogar as eleições é algo muito prejudicial. Digo isso já de passagem. Prorrogação de eleição é muito prejudicial. Por isso que muitos não defendem a prorrogação. Por outro lado, nós temos que começar a pensar, a discutir isso, porque eu não posso ter uma eleição que tem uma grande aglomeração de pessoas se essa crise se estender até outubro. Então, como que nós podemos resolver esses problemas? A sugestão é que seja criada uma comissão no âmbito do Poder Legislativo para começar a analisar isso. Porque como a questão dos prazos de eleições, a questão dos mandatos dos prefeitos, muitos até sugerem também a prorrogação dos mandatos, mas tudo isso é previsto constitucionalmente. Precisaria de uma emenda constitucional para que seja alterado tanto as datas, quanto o período, né, das eleições, quanto também a prorrogação de mandatos. E a ideia é que se houver a prorrogação de mandatos, que ela seja somente até o fim da crise. Que seja um período que seja somente até o fim da crise. E não um mandato de 2, 3 anos. Né? Porque senão nós estaríamos estendendo o mandato não pela vontade popular. Né? Bom, então nós temos a questão da onda do vírus. Nós não sabemos até quando isso vai estará presente no nosso país de uma forma pujante. Né? Os cientistas dizem que junho, julho, nós vamos ter uma queda na curva, né? Mas a gente não sabe como que esse vírus vai se comportar até lá. Então nós temos o problema da questão das etapas do processo eleitoral que precisam ser analisadas, principalmente a questão das convenções partidárias, né? Haja vista a aglomeração de pessoas que se forma nesses momentos, né? Precisamos pensar também no princípio da anualidade eleitoral, porque qualquer alteração que altera o processo eleitoral, ela precisa entrar em vigor 1 ano antes das eleições. 1 ano e 1 dia antes das eleições. Por isso que é princípio da anualidade eleitoral, para se aplicar à próxima eleição. Então tudo isso tem que ser pensado, porque o artigo 16 da Constituição traz o princípio da anualidade. Como que eu altero a Constituição? Eu altero a Constituição, claro, exceto salvo aqueles casos em que são cláusula pétrea, por meio de emenda constitucional. Né? Por meio de emenda constitucional, eu consigo alterar dispositivos da Constituição. Então, o legislativo, a ideia, então, inicialmente, seria a criação de uma comissão responsável por analisar e por pensar em alternativas no processo eleitoral, seja de prorrogação da eleição, seja de prorrogação de mandatos, seja até mesmo no cenário mais crítico de unificação de eleições 2022, onde em 2022 os eleitores, além de eleger presidente, governadores,
deputados, senadores, elegeriam prefeitos e vereadores. Esse é o cenário que eu menos gosto de unificação de eleições. Até porque os eleitores, eles têm nós eleitores, me coloco no lugar, uma grande dificuldade de eleger tantos cargos. Imagina aumentar esse número de cargos, O nosso senso crítico iria por água abaixo. Então, o pior cenário seria a unificação da eleição, o que nós chamaríamos de uma grande eleição, uma super eleição, uma mega eleição. Para mim, isso é o mais inadequado. O mais adequado seria a criação de uma comissão que discutisse esses temas, que discutisse essa questão das eleições municipais e pensasse em alternativas, seja de prorrogação da eleição, que não acontecesse em outubro, vamos lá, dezembro, janeiro, fevereiro, vamos pensar em um mês melhor para realizar, que houvesse uma prorrogação de mandato estritamente até o fim da crise, que isso fosse pensado de uma forma bem séria. Tá? Eu não vim aqui para trazer uma solução para vocês, é algo que a gente precisa discutir, está sendo discutido, está sendo debatido, e é claro, eu não poderia me isentar de discutir com vocês isso também, tá bom? E eu gostaria que vocês também contribuíssem com sugestões, Eu gostaria que vocês comentassem esse vídeo, o ponto de vista de vocês, o que vocês acreditam, como que deveria ser, o que não deveria acontecer, tá bom? Eu vou ficar muito feliz com isso. Um grande abraço para todos e até mais. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais.